Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo eu quero abordar acerca do crime militar de desafio para duelo. Este crime está previsto no capítulo 6 dos crimes contra a liberdade, do título 3 dos crimes contra o serviço e o dever militar, do livro 1 dos crimes militares em tempo de paz do Código Penal Militar. O artigo 224 do Código Penal Militar estabelece desafiar outro militar para duelo ou aceitar-lhe o desafio, embora o duelo não se realize. A pena é de detenção até 3 meses se o fato não constitui crime mais grave. Primeiramente, é interessante fazer uma observação de que este crime ele existe somente na legislação penal militar. Essa figura delitiva é exclusiva do Código Penal Militar, e não existindo sequer qualquer figura semelhante na legislação penal comum. E esta tipificação, ela se justifica em nome da disciplina e da facilidade que se tem do acesso às armas por parte dos militares. Portanto, qualquer desentendimento ou desafio de força envolvendo os militares pode assumir uma proporção muito mais séria, muito mais gravosa do que a usual. Por isso, a tipificação se justifica. A objetividade jurídica deste crime é a liberdade individual da pessoa. Busca-se evitar o duelo como forma de proteção à vida e à saúde. O sujeito ativo é o militar, podendo ser estadual, federal, ativo ou inativo. Com relação ao militar inativo, é interessante que se observe o disposto no artigo 12 do Código Penal Militar, que prevê o militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para efeito da aplicação da lei penal militar. Com relação ao civil, ele pode figurar como um sujeito ativo deste crime, desde que ele esteja em concurso com militares das Forças Armadas, e nesse caso o seu julgamento será realizado perante a Justiça Militar da União, visto a impossibilidade do julgamento de civis pela Justiça Castrense Estadual, que não o faz em hipótese alguma. O sujeito passivo também é o militar, ativo ou inativo, federal ou estadual. Doutrinariamente, este crime ele é classificado como um crime propriamente militar, ou seja, ele só pode ser praticado por militares. A conduta do civil, se for de forma isolada, ela é atípica. É um crime de perigo, é aquele que se consuma com a mera possibilidade de dano, com a exposição do bem jurídico a perigo. No entanto, é importante observar que se o duelo efetivamente se realizar e desta realização ocorrer a lesão corporal ou morte, esse crime ele migra de perigo e vira um crime de dano. É um crime de mera atividade, são crimes sem resultados, sendo que a conduta do militar por si só já configura crime, sendo que basta o desafio ou a aceitação do duelo que vai configurar o crime, configurando-se irrelevante se esse duelo vai se realizar ou se ele vai ser aceito ou não. É um crime doloso. A conduta do agente tem que ser intencional em praticar o núcleo previsto no tipo, qual seja desafiar ou aceitar o desafio. Não há previsão na modalidade culposa. É um tipo subsidiário. O próprio tipo funciona como um soldado de reserva. Ele vai ser aplicado somente se o fato não constituir um crime mais grave, que aqui no caso é uma lesão corporal ou um homicídio. E é um crime de ação penal pública incondicionada. O crime de desafio para duelo, ele se consuma quando o autor se manifesta desafiando um outro militar, que no caso é o seu oponente. A tentativa ela é em tese admissível quando o desafio ou a sua aceitação se der por escrito e por algum motivo essa aceitação ou desafio ele for interceptado antes de chegar ao destinatário. Na forma oral,
é inadmissível a tentativa. Configura, assim, um crime unissubsistente. Ele é praticado mediante um só ato. A questão que se analisa do estudo deste crime é se há necessidade do emprego de arma. Se a resposta for positiva, qual arma deve ser utilizada? Antes de responder essa indagação, é interessante observar que o duelo, na sua conceituação, ele é um combate armado entre duas ou mais pessoas, sem que haja uma estratégia de cobertura ou de abrigo. Respondendo a essa pergunta, o Superior Tribunal Militar, em julgamento proferido no dia 30 de agosto de 2008, sob a relatoria do ministro José Coelho Ferreira, entendeu que esta imprescindível a sugestão do emprego de arma, sendo que esta arma ela pode ser própria ou imprópria. Tanto faz se for um revólver, uma pistola, uma espada, um machado ou tantas outras. Relativamente à previsão desta conduta como uma transgressão disciplinar, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001, prevê no artigo 13, item 39, promover ou participar de luta corporal com superior, igual ou subordinado hierárquico. Esta é uma transgressão disciplinar de natureza grave que autoriza, em tese, a aplicação das penalidades de demissão ou expulsão do policial das fileiras militares. Com relação aos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, também encontramos previsão legal. No Regulamento Disciplinar do Exército, que é o R4, que é o Decreto 4346 de 2002, é previsto no item 102 do anexo 1, promover ou envolver-se em rixa, inclusive luta corporal com outro militar. No Regulamento Disciplinar da Marinha, que é o Decreto 88545 de 83, a previsão encontra-se no artigo 7º, item 29, que determina ofender física ou moralmente qualquer pessoa, procurar desacreditá-la ou concorrer para isso, desde que não incorra em crime. E o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, que é o Decreto 76322 de 75, tem a previsão legal no seu artigo 10, item 57, que disciplina travar disputa, rixa ou luta corporal. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca do crime de desafio para duelo, bem como das respectivas transgressões disciplinares. Desejo a todos bons estudos.